Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo em paz, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja com saúde, juntamente com seus familiares, certo? Sob o patrocínio da Erem Sofrônio Portela, eu, professor Tadeu Queiroz, tenho a honra de apresentar Sexta Bio 3, Curiosidades Biológicas. Pergunto a vocês: as moscas dormem? Então, gente, a gente vai dar um passeio pelo curioso mundo dos artrópodes. Mas o que são os artrópodes, né? Os artrópodes são animais que possuem seus apêndices articulados. Tá? Artro quer dizer articulado, podes quer dizer pés. Tá? Então, as patas, as pinças, tudo que eles usam, né, para se moverem, para se locomover, para capturar seu alimento, são articulados. Então, a gente colocou tudo nesse grupo chamado artrópodes. Os artrópodes, em especial os insetos, estão presentes no cotidiano, sejam como alimentos, vetores de doença, animais que picam e ferroam, ou apenas animais bonitos e coloridos que atraem a atenção e embelezam a paisagem. A ferroada do escorpião é letal? As aranhas são venenosas? As baratas transmitem doenças? Para cientistas biólogos, essas perguntas são rotineiras e as respostas estão na ponta da língua. Depende de quem foi ferroado pelo escorpião, se um adulto ou uma criança, da relação peso e vítima e volume do veneno inoculado. Sim, todas as aranhas são venenosas, mas uma pequena minoria tem a capacidade de envenenar os seres humanos. Sim, as baratas transitam das redes de esgotos urbanas para as nossas residências e podem carregar vírus e bactérias causadores, por exemplo, da hepatite A, febre tifoide e diarreia, entre outras doenças, tá? Os insetos dormem? Essa é a nossa primeira dúvida. O sono desempenha um papel muito importante na vida dos animais e com os insetos não seria diferente. São animais. Eles reabastecem as reservas de energia esgotadas durante a vigília, momento em que o animal está acordado. Faz parte da consolidação das memórias, está envolvido em processos hormonais e imunológicos e regula a temperatura corporal, ou seja, tem uma função termorreguladora. Um estudo feito com a mosca doméstica Drosophila melanogaster, segundo Meiger, mostrou que as moscas, em um determinado momento do dia, ficam paradas durante 5 minutos, o que seria o momento do sono. E durante esse período, elas quase não respondiam aos estímulos externos. Em um experimento do trabalho, elas foram privadas do sono e, quando podiam dormir, dormiam por mais tempo para repor o sono perdido. Então, resposta: sim, os insetos dormem, mas não possuem um sono parecido com o dos seres humanos, porque a anatomia e algumas substâncias neuroquímicas relacionadas ao sono não existem em insetos, devido às diferenças estruturais do seu sistema nervoso. Ok? Primeiro enigma revelado. Vamos para o 2. O pó das asas da borboleta causa cegueira? O que seria o pó da asa da borboleta? Para descobrir o que é necessário entender como as asas são estruturadas. As borboletas possuem 2 pares de asas membranosas, ou seja, tem 4 asas, revestidas total ou parcialmente por escamas. Em algumas espécies, além das escamas, encontram-se cerdas em forma de espinhos. Essas escamas constituem o chamado pó, que se prende aos dedos quando se toca nas asas das borboletas. Essas escamas, quando levadas aos olhos, causam a mesma reação que qualquer corpo estranho, como a poeira, por exemplo, causando a irritação
que é um mecanismo de defesa, né, para eliminar aquele corpo. Desse modo, é mentira que o pó das asas das borboletas causam cegueira. Segundo enigma resolvido. 3. As larvas que se alimentam de cadáveres também podem se alimentar de pessoas vivas? Os animais que se alimentam de cadáveres são chamados necrófagos. Necro, morto, fagos, comer. Né? As moscas necrófagas, pertencentes à ordem Diptera, ou seja, elas têm 2 asas, são um dos primeiros organismos a chegar aos cadáveres, atraído pelo odor. Depois de atraídas, elas fazem a ovoposição, ou seja, elas botam seus ovos no cadáver, tá? Desses ovos, posteriormente, as larvas eclodem, saem e se alimentam da carne morta, do cadáver. Existe uma doença chamada miíase, que é uma infestação em vertebrados vivos causadas por larvas de moscas que podem se alimentar de tecido vivo. Tem mosca que se alimenta de tecido vivo, as larvas. E aí essas larvas a gente chama de biontófagas. Bion, vivo, né? Tófagas, comer. Ou tecido morto lesionado. Aí, nesse caso, são as larvas necrófagas. Portanto, a resposta é possível que larvas que se alimentam de cadáveres também possam se alimentar de pessoas vivas quando houver um tecido lesionado. Apesar de essas larvas causarem ojeriza, nojo, elas podem ser utilizadas em uma técnica médica chamada de terapia larval, se alimentando do tecido necrosado, promovendo o crescimento tecidual e melhorando a cicatrização. Isso é muito usado em problemas de circulação nas pernas e nos pés, principalmente de diabéticos. Mais um caso resolvido. 4. Existem baratas d'água que se alimentam de tartarugas, sapos e serpentes? Resposta: sim, existem. Pasmem. Mas as baratas d'água são hemípteros, sendo mais próximas dos barbeiros e das marias fedidas. Maria fedida é aquele percevejo que a gente está acostumado com aquele cheiro horroroso, né? Quando a gente toca nele, que a gente fica fedendo há algum tempo. Do que das baratas urbanas comuns. Algumas delas consideradas gigantes, com 10 centímetros ou mais. Imagina, gente, uma barata com 10 centímetros, né? A gente chama de barata porque ela lembra uma barata. Na realidade, não é uma barata, é um percevejo, tá? Já foram registrados no Japão, se alimentando de tartarugas, serpentes e peixes. Esses percevejos gigantes habitam locais de água doce, como campos de arroz, pântanos, lagoas, rios, e inclui cerca de 150 espécies pelas áreas subtropicais e tropicais do mundo, incluindo o Brasil. As maiores espécies são a Letoceros grandes, segundo Linnaeus, e a Letoceros maximus, segundo Descartes, e vivem na América do Sul. Esses percevejos possuem pernas dianteiras raptoriais. Pernas dianteiras raptoriais são pernas que são usadas para capturar as presas, né? A gente tem um exemplo muito bom quando a gente fala do louva-a-Deus. Aquelas patas dianteiras dele são raptoriais. O objetivo é capturar a sua presa e levar até a boca, tá? Para capturar animais, injetam enzimas que decompõem o tecido e, possivelmente, substâncias químicas anestésicas que ainda são pouco conhecidas. Então, quando ela joga essas enzimas dentro da sua presa, essas enzimas vai diluir tudo que está lá dentro. E aí ela vai sugar, como se fosse um canudinho, ela vai sugar todos os nutrientes do animal que ela predou. Tá certo? Então, mais um caso resolvido. 5. As moscas e mosquitos vivem apenas um dia? Não. As milhares de espécies de moscas e mosquitos apresentam variação quanto ao tempo do ciclo de vida.
mas não há registro de espécies que vivam apenas um dia. As moscas e mosquitos possuem um ciclo de vida do tipo holometábolo, ou seja, envolve as fases de ovo, larva, pupa e adulto, com diferenciação de nicho, ou seja, cada um desses aqui vai ter uma função no ambiente diferente uma da outra. Cada nicho, cada uma dessas diferenciações tem um nicho ecológico diferente. E cada fase dura em um tempo específico. Em geral, os ciclos de vida são em torno de 30 dias, mas varia bastante. Há espécies de mosquitos da família Chironomidae da Antártida que podem viver anos, e a espécie Aedes aegypti, segundo Linnaeus, que duram aproximadamente 10 dias. Então, todo o ciclo do Aedes aegypti, esse danado que nos transmite dengue, zika e chikungunya, além de febre amarela, né? Esse danadinho aqui, ele tem um ciclo de vida rapidinho. Ele passa do ovo até o adulto em aproximadamente 10 dias. Certo? Mais um enigma resolvido, desvendado. E o 6. Quanto tempo vive uma cigarra? O canto da cigarra chama chuva? Vamos ver isso aí. Muito interessante isso, eu nem sabia desse detalhe, tá? As cigarras adultas são vistas apenas em determinadas épocas do ano e levam bastante tempo para se desenvolverem. Esse aqui é onde está a curiosidade. As ninfas vivem embaixo do solo, absorvendo seiva da raiz. O conteúdo da seiva absorvida é pobre em açúcares, certo? O que seria responsável pelo seu lento desenvolvimento. Há duas espécies na América do Norte que se destacam pelo tempo de desenvolvimento, entre 13 e 17 anos. Ela fica sob a terra, né, se alimentando de seiva de raiz entre 13 e 17 anos, para depois ela sair e fazer aquela zoada todinha que elas fazem. Porém, as espécies da região tropical geralmente possuem tempo de geração mais curto, no nosso caso, pois há maior abundância de recursos e estações do ano menos acentuadas, em que as árvores fazem fotossíntese o ano todo. Pois é, quanto mais luz tem, mais fotossíntese se realiza. Quanto mais fotossíntese, mais açúcar. Quanto mais açúcar, mais as larvas se alimentam e se desenvolvem, né? Lá nas regiões onde não tem esse sol o ano todo, as plantas fazem menos fotossíntese. Então vai ter menos açúcar. Se vai ter menos açúcar, elas vão demorar mais para se desenvolverem. É uma lógica aqui biológica. As espécies mais comuns no Brasil, aliás, a espécie mais comum no Brasil é a Carineta fasciculata, segundo Germa, ou cigarra do cafeeiro. As ninfas deixam o solo antes do último estágio, ou seja, antes delas de se tornarem adultas, né? Elas, na forma de ninfas, elas já saem debaixo da terra, certo? De desenvolvimento para se tornarem adultas. Aí elas adultas são aquelas que a gente está acostumado a ver, aquelas cigarras que a gente vê comumente. Geralmente esse processo ocorre quando se iniciam as primeiras chuvas após a estação seca, pois o solo está mais úmido e menos compactado, facilitando que saiam das raízes e passem a se alimentar de seiva nos troncos das árvores, certo? Por isso que a gente vê elas sempre coladinhas lá nos troncos das árvores, que ali ela enfia seu ferrãozinho e fica sugando, feito um canudinho, sugando a seiva das árvores. Agora não mais na raiz, mas nos troncos, tá? Por essa razão, os machos cantam no início da estação chuvosa, primavera e verão. Para quê? Para namorar, para atrair as fêmeas. O som é produzido por um par de timbales, estruturas localizadas no segmento abdominal, certo? Isso aí eles passam as patas, certo? Nesses timbales, e aí faz aquele canto
característico das cigarras. O acasalamento ocorre e os adultos morrem pouco tempo depois de os ovos terem sido depositados na terra para se iniciar um novo ciclo. Então, é um ciclo constante. Agora é muito demorado das cigarras, tá? É muito demorado. Não chega tanto aqui a 13 a 17 anos aqui no Brasil, não, mas chega em torno de 5, 6, 7 anos de desenvolvimento dessas larvas, né, a se tornarem ninfas e depois adultas. Tá certo? Então, esse foi o nosso 6º enigma que foi resolvido. Aqui estão os créditos. Eu pesquisei essas informações através dessas pessoas, desses doutores, né, pós-graduados, etc. Então tá tudo documentado, tá tudo dentro da ciência, dentro da verdade. Então valeu, amiguinhos. Até a próxima Sexta Bio com o professor Tadeu. Oferecimento Erém Sofrônio Portela. Beijo para vocês.